Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. Os caminhos da formação de sintomas. Senhoras e senhores, para o leigo, os sintomas constituem a essência da enfermidade, e a cura é, para ele, a eliminação dos sintomas. Para o médico, importa diferenciar os sintomas da doença, e a remoção dos sintomas, afirma ele, ainda não é a cura da doença. Eliminados os sintomas, porém, o que resta de palpável na doença é apenas a capacidade de formar novos sintomas. Por isso, vamos adotar no momento a posição do leigo e considerar que a averiguação dos sintomas equivale à compreensão da doença. Os sintomas, e referimos-nos aqui, naturalmente, aos sintomas psíquicos, ou psicogênicos, e a doença psíquica são atos prejudiciais à vida como um todo, ou pelo menos inúteis, dos quais frequentemente a pessoa se queixa como algo indesejado e que traz sofrimento ou desprazer. O principal dano que causam é o custo psíquico que envolvem, além daquele necessário para combatê-lo. Havendo pródiga formação de sintomas, esses dois custos podem resultar num extraordinário empobrecimento da energia psíquica disponível e, assim, numa paralisação do enfermo, no tocante às tarefas importantes de sua vida. Como esse resultado depende sobretudo da quantidade de energia requerida, os senhores perceberão com facilidade que estar doente é, na essência, um conceito prático. Mas se os senhores adotarem um ponto de vista teórico e não levarem em conta essas quantidades, poderão facilmente dizer que todos nós somos doentes, ou seja, neuróticos, pois as condições para a formação de sintomas se verificam também nas pessoas normais. Já sabemos que os sintomas neuróticos resultam de um conflito que surge em torno de uma nova maneira de satisfação da libido. As duas forças que divergiram tornam a se encontrar no sintoma, reconciliam-se, por assim dizer, mediante compromisso da formação do sintoma. Por isso o sintoma é tão resistente, ele é sustentado por ambos os lados. Sabemos também que uma das partes do conflito é a libido insatisfeita, rechaçada pela realidade, que agora tem de buscar outros caminhos para sua satisfação. Se a libido se dispõe a aceitar outro objeto no lugar daquele que lhe foi recusado e, ainda assim, a realidade permanece irredutível, então a libido será enfim obrigada a encetar o caminho da regressão e procurar satisfação em uma das organizações já superadas ou por um dos objetos anteriormente abandonados. Para o caminho da regressão, a libido é atraída pela fixação que deixou para trás, nesses pontos de seu desenvolvimento. Então o caminho da perversão se separa nitidamente daquele da neurose. Se as regressões não despertam a oposição do eu, tampouco a neurose, e a libido alcança alguma satisfação real, embora não mais normal. Mas se o eu que dispõe não apenas da consciência, mas também dos acessos à inervação motora e, portanto, a realização das tendências psíquicas não está de acordo com essas regressões, instaura-se o conflito. A libido é como que barrada e precisa fugir para algum lugar onde possa dar vazão à energia investida, conforme a exigência do princípio do prazer. Tem de subtrair-se ao eu. Tal escapatória lhe é permitida pelas fixações no caminho de seu desenvolvimento, que agora ela segue regressivamente, trata-se daquelas mesmas fixações contra as quais o eu, outrora, se protegera mediante repressões.
nesse fluxo inverso, investindo essas posições reprimidas, a libido se subtrai ao eu e suas leis, mas renuncia também a toda a educação adquirida sob a influência desse eu. Enquanto a satisfação lhe acenava, ela era dócil, mas, sob a dupla pressão das frustrações exterior e interior, ela se torna rebelde e se lembra de tempos passados e melhores. Tal é seu caráter, fundamentalmente imutável. As ideias às quais a libido agora transfere sua energia, sob a forma de investimento, pertencem ao sistema do inconsciente e estão sujeitas aos processos possíveis neste, em particular à condensação e ao deslocamento. Com isso, estabelecem-se condições idênticas àquelas vigentes na formação dos sonhos. Assim como o sonho completado no inconsciente, que é a realização de uma fantasia inconsciente, depara com alguma atividade pré-consciente que exerce atividade de censura e, uma vez acomodada, permite a formação de um sonho manifesto como compromisso. Também o representante da libido no inconsciente precisa levar em conta o poder do eu pré-consciente. A oposição que foi erguida contra ele no eu o persegue como contra-investimento e o obriga a escolher uma expressão que possa, ao mesmo tempo, tornar-se expressão da própria oposição. Surge assim o sintoma, como derivado bastante desfigurado da realização de desejo inconsciente libidinal, uma ambiguidade engenhosamente escolhida, com dois significados mutuamente contraditórios. Mas nesse último aspecto se pode perceber uma diferença entre as formações do sonho e do sintoma, uma vez que, na formação do sonho, a intenção pré-consciente visa unicamente preservar o sono, não permitir que penetre na consciência nada que possa perturbá-lo. Ela não insiste, contudo, em dizer um categórico não ao impulso inconsciente. Pode ser tolerante, porque a situação de alguém adormecido é menos ameaçada. Por si só, o sono bloqueia a saída para a realidade. Como veem, a escapada da libido, nas condições do conflito, é possibilitada pela presença das fixações. O investimento regressivo dessas fixações permite contornar a repressão e leva a uma descarga ou satisfação da libido, na qual as condições do compromisso precisam ser mantidas. Através do rodeio pelo inconsciente e pelas antigas fixações, a libido consegue enfim avançar rumo a uma satisfação real que, no entanto, é extremamente limitada e já quase irreconhecível. Permitam-me acrescentar duas observações sobre esse resultado final. Em primeiro lugar, atente-me para a estreita vinculação que aí revelam, por um lado, a libido e o consciente e, por outro, o eu, a consciência e a realidade, embora já no início não estejam unidos. E observem também que tudo que foi e que será dito aqui se refere apenas à formação dos sintomas na neurose histérica. Onde, então, a libido encontra as fixações de que necessita para romper as repressões. Nas práticas e vivências da sexualidade infantil, nas tendências parciais abandonadas e nos objetos da infância que foram deixados para trás. É para eles, pois, que a libido retorna. O significado dessa época infantil é duplo. Por um lado, nela se mostram pela primeira vez as orientações instintuais que a criança traz consigo em sua predisposição inata, por outro, influências exteriores, vivências acidentais despertam e ativam nela outros instintos seus. Creio não haver dúvida de que temos o direito de postular essa bipartição.
Sobre a manifestação da predisposição inata não pesa nenhuma objeção crítica, mas a experiência analítica nos obriga a supor que vivências puramente acidentais da infância podem deixar fixações da libido. Não vejo nisso qualquer dificuldade teórica. As predisposições constitucionais também são, certamente, efeitos remotos das vivências de antepassados, também foram adquiridas um dia, sem tal aquisição não haveria hereditariedade. Será concebível que essa aquisição, que conduz à herança transmitida, acabe justamente na geração por nós considerada. O significado das vivências infantis não deveria, como só ia acontecer, ser inteiramente negligenciado em prol da importância daquelas dos antepassados e da maturidade do indivíduo, pelo contrário, devem ter atenção especial. Elas são prenhes de consequências, pois se dão em épocas de desenvolvimento incompleto, e precisamente essa circunstância as torna capazes de produzir efeito traumático. Os trabalhos de Roux e de outros sobre a mecânica do desenvolvimento mostraram-nos que uma picada de agulha em um germe embrionário em pleno processo de divisão celular tem por consequência uma severa perturbação do desenvolvimento. Essa mesma lesão, se infligida a uma larva ou a um animal plenamente constituído, seria suportada sem provocar nenhum dano. A fixação libidinal do adulto, que introduzimos na equação etiológica das neuroses representando o fator constitucional, decompõe-se agora para nós em dois outros fatores, na constituição herdada e na predisposição adquirida na primeira infância. Sabemos que uma representação esquemática tem a simpatia dos que aprendem. Então vamos resumir essas relações num esquema. A constituição sexual hereditária nos oferece uma grande variedade de predisposições, de acordo com a força particular desse ou daquele instinto parcial, por si só ou em associação com outros instintos parciais. Juntamente com o fator das vivências infantis, a constituição sexual forma uma série complementar muito semelhante àquela que vimos anteriormente, composta da disposição e das vivências acidentais do adulto. Aqui como lá, encontram-se os mesmos casos extremos e as mesmas relações entre os fatores presentes. É natural, pois, levantar a seguinte questão: será que as regressões mais evidentes da libido, aquelas a estágios anteriores da organização sexual, não são condicionadas preponderantemente pelo fator hereditário constitucional? Será melhor, porém, adiar a resposta a essa pergunta até podermos considerar uma série maior de formas de adoecimento neurótico. No momento, detenhamo-nos no fato de que a investigação analítica mostra a vinculação da libido dos neuróticos com as vivências sexuais da infância. A essas vivências, portanto, ela empresta uma aparência de enorme importância, tanto para a vida como para o adoecimento das pessoas. No que diz respeito ao trabalho terapêutico, essas vivências preservam intacta sua importância. Se abstraímos da tarefa terapêutica, no entanto, vemo-nos ante o perigo de um mal-entendido que poderia nos levar a orientar a vida muito unilateralmente conforme a situação neurótica. Afinal, é necessário que descontemos dessa importância das vivências infantis o fato de a libido ter retornado a elas em um movimento regressivo, depois de ter sido expulsa de suas posições posteriores. Então é natural a conclusão contrária, ou seja, a de que, a seu tempo, as vivências libidinais não possuíam importância nenhuma,
elas a adquirirão somente a partir da regressão. Lembrem-se de que já tomamos posição acerca de tal alternativa na discussão do complexo de Édipo. Também dessa vez a decisão não será difícil. A observação de que o investimento libidinal e, portanto, o significado patogênico das vivências infantis é intensificado em grande medida pela regressão da libido é, sem dúvida, correta, mas, se tomada como a única decisiva, ela poderia conduzir a um equívoco. É preciso atentar para outras ponderações. Em primeiro lugar, a observação põe acima de qualquer dúvida que as vivências infantis têm seu significado particular e já o evidenciam na infância. Também existem neuroses infantis, em que o fator do retrocesso temporal é, necessariamente, bastante reduzido, quando não inexistente, se o adoecimento é consequência imediata das vivências traumáticas. O estudo das neuroses infantis nos guarda de perigosos mal-entendidos no tocante às neuroses dos adultos, da mesma forma como os sonhos das crianças nos forneceram a chave para a compreensão dos sonhos dos adultos. As neuroses infantis são bastante frequentes, muito mais frequentes do que se pensa. Em geral, elas passam despercebidas, tomadas que são como sinais de maldade ou mau hábito e refreadas pelas autoridades responsáveis pelas crianças. Mas é fácil reconhecê-las até mesmo mais tarde, com um olhar retrospectivo. Na maioria das vezes, aparecem sob a forma de uma histeria de angústia. O que isso significa, descobriremos em outra oportunidade. Quando, em anos posteriores, a neurose irrompe, em geral a análise a desvenda como continuação imediata daquela doença infantil que se formou talvez de forma velada ou apenas sugerida. Mas, como eu disse, há casos em que esse adoecimento nervoso infantil se prolonga sem qualquer interrupção em uma condição doentia para toda a vida. Poucos são os exemplos de neurose infantil que podemos analisar na própria criança, isto é, em seu estado presente, com frequência bem maior. Tivemos de nos contentar com um doente em idade madura que nos permitiu examinar posteriormente sua neurose infantil, quando pudemos fazer certas correções e tomar algumas precauções. Em segundo lugar, é necessário dizer que seria incompreensível a libido regressar regularmente à época infantil, se nesse passado nada houvesse a exercer atração sobre ela. A fixação que supomos existir em pontos específicos do curso do desenvolvimento só tem sentido se a fazemos consistir em determinado montante de energia libidinal. Por fim, posso dizer aos senhores que aqui, à semelhança das séries que estudamos anteriormente, também se verifica uma relação de complementaridade entre intensidade e significado patogênico das experiências vividas tanto na infância como mais tarde. Há casos em que todo o peso da causação recai sobre as vivências sexuais da infância, em que essas impressões produzem seguramente um efeito traumático e que não necessitam de nenhum outro suporte senão o que lhes provê a constituição sexual média e seu caráter inacabado. Em outros casos, a ênfase recai inteiramente sobre os conflitos posteriores, e a importância dada às lembranças infantis parece obra apenas da regressão. Temos, portanto, os extremos da inibição do desenvolvimento e da regressão e, entre um e outro, toda uma gama de atuação conjunta desses dois fatores.
Essas circunstâncias são de algum interesse para a pedagogia que se propõe a prevenir as neuroses mediante a intervenção precoce no desenvolvimento sexual da criança. Quando se volta a atenção preponderantemente para as vivências sexuais infantis, acredita-se ter feito tudo para a profilaxia dos adoecimentos nervosos, na medida em que se tratou de adiar esse desenvolvimento e de poupar a criança de semelhantes experiências. Sabemos, no entanto, que as condições para a causação das neuroses são mais complicadas que isso e que, em seu conjunto, elas não se deixam influenciar pela consideração de um único fator. Proteger com rigor a criança é de pouca valia, devido à impotência dessa proteção em relação ao fator constitucional. Além disso, essa proteção é mais difícil de pôr em prática do que imaginam os educadores e traz consigo dois novos perigos que não podem ser subestimados: o de que ela seja demasiado bem-sucedida, isto é, de que favoreça uma repressão exagerada e danosa para o ulterior desenvolvimento da criança, e o de que torne a criança indefesa ante a esperada investida das demandas sexuais da puberdade. É, pois, questionável em que medida a profilaxia infantil pode ser vantajosa. Talvez uma postura diferente diante da situação imediata ofereça uma melhor abordagem para a prevenção das neuroses. Voltemos agora aos sintomas. Eles produzem, portanto, um substituto para a satisfação frustrada, mediante a regressão da libido a épocas passadas. A isso se liga inseparavelmente o retorno a estágios de desenvolvimento anteriores da escolha objetal ou da organização sexual. Dissemos antes que o neurótico se prende a algum ponto de seu passado. Sabemos agora que se trata de um período desse passado no qual sua libido não carecia de satisfação, em que ele era feliz. O neurótico vasculha a própria vida até encontrar uma tal época, ainda que, para encontrá-la, precise recuar até seu período de amamentação, como ele o recorda ou como o imagina a partir de sugestões posteriores. De algum modo, o sintoma repete essa modalidade infantil de satisfação, deformada pela censura decorrente do conflito, em regra transformada numa sensação de sofrimento e misturada a elementos extraídos daquilo que ensejou o adoecimento. Há muito de estranho nesse tipo de satisfação que o sintoma propicia. Não nos referimos ao fato de essa satisfação não ser reconhecível como tal por aquele que a sente, este percebe a suposta satisfação antes como sofrimento, do qual se queixa. Essa metamorfose está ligada ao conflito psíquico sob cuja pressão o sintoma foi levado a se formar. O que outrora trouxe satisfação ao indivíduo, hoje desperta-lhe resistência ou aversão. Nós conhecemos um modelo trivial, mas instrutivo, para essa mudança de sentido. A mesma criança que mama com avidez o leite do seio materno costuma, alguns anos mais tarde, manifestar má vontade ante o consumo de leite, algo que a educação tem dificuldade em superar. Essa má vontade intensifica-se até a repugnância, quando o leite, ou a bebida ao qual ele se mescla, se reveste de uma película de nata. Talvez não se possa descartar a noção de que essa película evoca a lembrança do seio materno, tão desejado outrora. Contudo, entre esse passado e o presente situa-se a experiência do desmame, de efeito traumático. Mas há ainda outra coisa que faz com que os sintomas nos pareçam estranhos e, como meios de satisfação libidinal, incompreensíveis.
Eles não nos lembram em nada aquilo que costumamos entender por satisfação. Na maioria dos casos, desconsideram o objeto e, assim, abandonam o vínculo com a realidade exterior. Entendemos isso como consequência de seu afastamento do princípio da realidade e do retorno ao princípio do prazer. Mas trata-se também de um retorno a uma espécie de autoerotismo expandido, como aquele que proporcionou ao instinto sexual suas primeiras satisfações. Em lugar de uma modificação do mundo exterior, os sintomas apresentam uma modificação corporal, isto é, uma ação interna em vez de externa, uma adaptação em lugar de uma ação, o que, por sua vez, corresponde a uma regressão altamente significativa do ponto de vista filogenético. Isso, nós só lograremos entender em conexão com uma novidade sobre a formação dos sintomas que ainda vamos conhecer a partir das investigações analíticas. E lembremo-nos de que, na formação dos sintomas, colaboram os mesmos processos do inconsciente que atuam na formação dos sonhos, a condensação e o deslocamento. Como o sonho, o sintoma apresenta como realizada uma satisfação, trata-se de uma satisfação à maneira infantil, mas que, por intermédio de uma condensação extrema, pode ser comprimida em uma única sensação ou inervação e, pela via de um extremo deslocamento, pode se restringir a um pequeno detalhe de todo o complexo libidinal. Não admira, pois, que muitas vezes tenhamos dificuldades em reconhecer no sintoma a satisfação libidinal conjecturada e sempre confirmada. Anunciei aos senhores que tínhamos ainda algo novo a aprender, e é, de fato, algo surpreendente e desconcertante. Como sabem, a partir da análise dos sintomas tomamos conhecimento das vivências infantis em que a libido se fixou e de que são constituídos os sintomas. Pois a surpresa reside no fato de essas cenas infantis nem sempre se revelarem verdadeiras. Com efeito, na maioria dos casos, elas não são verdadeiras e, aqui ou ali, encontram-se mesmo em direta contradição com a verdade histórica. Os senhores percebem que esse achado se presta como nenhum outro a desacreditar a análise que conduziu a semelhante resultado ou os doentes em cujas declarações se baseia a análise e toda a compreensão das neuroses. Além disso, há aí outro elemento muito desconcertante. Se as vivências infantis que a análise traz à luz fossem sempre verdadeiras, teríamos a sensação de nos mover por terreno seguro; se fossem regularmente falseadas e se revelassem como invenções, fantasias dos doentes, precisaríamos abandonar esse terreno instável e buscar salvação em outro. O que se verifica, no entanto, não é nem uma coisa nem outra. Na realidade, pode-se demonstrar que as lembranças infantis construídas ou lembradas em análise são, algumas vezes, indubitavelmente falsas, outras vezes, absolutamente verdadeiras e, outras ainda ou na maioria das vezes, uma mescla de lembranças verdadeiras e falsas. Os sintomas são, portanto, ora representação de vivências ocorridas de fato, às quais cabe atribuir influência na fixação da libido, ora representação das fantasias do doente, naturalmente inadequadas para um papel etiológico. É difícil orientar-se aí. Um primeiro ponto de apoio nós encontramos talvez em uma descoberta semelhante, isto é, a de que as lembranças infantis conscientes que as pessoas carregam desde sempre e apresentam em toda análise podem, também elas, ter sido falsificadas ou, no mínimo,
constituir abundante mescla de verdadeiro e falso. Comprovar sua incorreção raras vezes oferece dificuldades, o que pelo menos nos dá a tranquilidade de saber que a culpa por essa inesperada decepção não cabe à análise, e sim, de algum modo, aos doentes. Após alguma reflexão, compreendemos facilmente o que tanto nos confunde nessa situação: é o menosprezo da realidade, a negligência da diferença entre ela e a fantasia. Ficamos tentados a nos ofender com o fato de o doente nos ter relatado histórias inventadas. A realidade nos parece enormemente afastada da invenção, e tem, entre nós, uma avaliação bem diferente. De resto, esse é também o ponto de vista que o doente assume em seu pensamento normal. Mas, quando ele apresenta o material que, subjacente aos sintomas, conduz às situações de desejo que modelam as lembranças infantis, ficamos em dúvida, inicialmente, se esse material corresponde à realidade ou se é produto da fantasia. Mais tarde, certas indicações nos possibilitam tomar essa decisão, e nos vemos ante a tarefa de informá-la ao paciente. Isso não ocorre sem dificuldades. Se logo de início lhe dizemos que ele está para revelar as fantasias com que encobriu sua história infantil, como fazem os povos ao cobrir de lendas a sua pré-história esquecida, notamos que o interesse do paciente em prosseguir no tema cai subitamente, de forma indesejável. Também ele quer tomar conhecimento de realidades e desdenha toda e qualquer invenção. Mas se, até a conclusão dessa parte do trabalho, nós o deixamos acreditar que nos ocupamos da exploração de acontecimentos reais de sua infância, corremos o risco de que, mais tarde, ele nos acuse de ter cometido um erro e ria de nossa aparente credulidade. Equiparar fantasia e realidade, sem de início nos preocuparmos se as vivências infantis a serem esclarecidas são uma coisa ou outra, constitui uma proposta que o doente precisará de um longo tempo para assimilar. No entanto, essa é claramente a única postura correta ante tais produções psíquicas. Também elas têm uma espécie de realidade, e permanece sendo fato, afinal, que essas fantasias foram criadas pelo próprio doente, e seu significado para a neurose não se faz menor por ele não as ter vivido no âmbito da realidade. Se não se apresentam dotadas de realidade material, essas fantasias de certo revelam realidade psíquica, e pouco a pouco aprendemos que, no mundo das neuroses, a realidade psíquica é a decisiva. Entre os acontecimentos que surgem na história infantil dos neuróticos e que parecem nunca faltar, alguns têm importância especial, e por isso os julgo merecedores de destaque em relação aos demais. Enumero-os como exemplos modelares do gênero: a observação dos pais durante o ato sexual, a sedução por parte de um adulto e a ameaça de castração. Seria um equívoco supor que eles jamais adquirem realidade material, pelo contrário, a investigação posterior junto a parentes mais velhos a comprova muitas vezes claramente. Não é raro, por exemplo, que o menino que começa a brincar travessamente com seu membro, ainda sem saber que deve ocultar tal atividade, seja ameaçado por seus pais ou responsáveis de ter o membro ou a mão pecadora arrancado. Perguntados a esse respeito, os pais com frequência admitem que, por meio dessa intimidação, acreditavam estar fazendo algo apropriado. Muitas pessoas conservam uma lembrança correta e consciente dessa ameaça,
sobretudo se ela foi feita em anos posteriores. Se é a mãe ou alguma outra pessoa do sexo feminino quem faz a ameaça, ela costuma atribuir sua execução ao pai ou ao médico. No famoso Struwwelpeter Peter João Felpudo, de autoria do pediatra Hoffmann, de Frankfurt, que deve sua popularidade precisamente à compreensão que exibe dos complexos sexuais e outros da infância, os senhores encontram a castração atenuada, ela é substituída pela perda do polegar, como castigo pelo ato obstinado de chupar o dedo. É, porém, altamente improvável que a ameaça de castração seja feita às crianças com a frequência com que figura nas análises dos neuróticos. Contentamo-nos com o entendimento de que a criança compõe essa ameaça em sua fantasia, tendo por base sugestões, o conhecimento de que a satisfação autoerótica é proibida, e sob a impressão causada pelo descobrimento da genitália feminina. Tampouco se pode excluir a possibilidade de a criança pequena, a qual ainda não se atribui a capacidade de compreender ou lembrar, vir a ser testemunha de um ato sexual praticado pelos pais ou por outros adultos, mesmo em lores não proletários, e não se deve supor que, a posteriori, ela não seja capaz de compreender o que viu e reagir à impressão causada. Quando, todavia, o ato é descrito com uma riqueza de detalhes que teria sido difícil observar, ou quando, como acontece com grande frequência, ele revela ter sido praticado por trás, morferarum à maneira dos animais, resta pouca dúvida de que tal fantasia se apoia na observação do ato sexual entre animais, cães, e que é motivada pelo insatisfeito prazer de observar que a criança sente na puberdade. O feito máximo desse gênero é, então, a fantasia da observação do coito dos pais quando ainda nos encontramos no ventre materno. Interesse particular desperta também a fantasia da sedução, porque, com muita frequência, ela não constitui fantasia, e sim lembrança real. Mas, felizmente, essa realidade não é tão frequente quanto fez parecer inicialmente o resultado das análises. A sedução por parte de crianças mais velhas ou de mesma idade é, de todo modo, mais comum do que a realizada por adultos, se, no caso das meninas que alegam ter ocorrido algo semelhante em sua infância, o pai figura regularmente como o sedutor. Não há dúvida quanto à natureza fantástica da acusação e ao motivo que levou a ela. Com a fantasia da sedução, quando ela não ocorreu, a criança em geral oculta o período autoerótico de sua atividade sexual. Ela se poupa, assim, da vergonha pela masturbação, recuando para uma época anterior à fantasia com o objeto desejado. Mas não creiam os senhores que o abuso da criança por parte de seu parente mais próximo do sexo masculino pertença apenas ao reino da fantasia. A maioria dos analistas já terá tratado de casos em que relações dessa natureza foram reais e puderam ser indubitavelmente constatadas. No entanto, ocorreram mais tarde e foram transpostas para anos anteriores da infância. A impressão que se tem é de que tais acontecimentos infantis são, de alguma maneira, necessários, de que são integrantes essenciais da neurose. Quando se acham na realidade, muito bem, quando a realidade não os fornece, são produzidos a partir de sugestões e complementados pela fantasia. O resultado é o mesmo, e até hoje não logramos estabelecer nenhuma diferença em suas consequências, quer a maior contribuição para esses acontecimentos tenha vindo da fantasia ou da realidade. De novo,
tem-se aqui apenas uma daquelas relações de complementaridade já tantas vezes mencionadas, porém, a mais estranha daquelas de que tomamos conhecimento. De onde vem a necessidade dessas fantasias e o material para elas? Não pode haver dúvida acerca das fontes instintuais, mas resta explicar por que são criadas sempre as mesmas fantasias de igual conteúdo. Tenho uma resposta pronta para isso, mas sei que ela lhes parecerá ousada. O que penso é que essas fantasias primordiais, como desejo chamá-las, a essas e algumas outras também são patrimônio filogenético. Nelas, o indivíduo vai além de suas vivências pessoais e recorre àquelas de tempos primordiais, onde suas próprias vivências se tenham mostrado muito rudimentares. Parece-me bem possível que tudo o que nos é hoje relatado em análise à sedução da criança, a excitação sexual inflamada pela observação da relação sexual dos pais, a ameaça de castração, ou, antes, a castração, tenha sido realidade nos primórdios da família humana, e que a fantasia da criança simplesmente preenche as lacunas na verdade individual com a verdade pré-histórica. Repetidas vezes chegamos à suspeita de que a psicologia das neuroses nos preservou mais antiguidades do desenvolvimento humano do que outras fontes. Meus senhores, as coisas ora discutidas nos fazem examinar mais detidamente a gênese e a significação da atividade intelectual a que chamamos fantasia. Os senhores sabem que ela goza da elevada estima de todos, sem que tenhamos clareza sobre o lugar que ocupa na vida psíquica. O que posso lhes dizer a esse respeito é o que segue. Como todos sabem, o eu humano é educado, por influência da necessidade exterior, para lentamente apreciar a realidade e seguir o princípio da realidade, e nisso tem de renunciar, temporária ou permanentemente, a vários objetos e metas de seu anseio por prazer, não apenas do prazer sexual. O ser humano, contudo, sempre teve dificuldade em renunciar ao prazer, não consegue fazê-lo sem alguma espécie de compensação. Por isso, reservou para si uma atividade psíquica na qual concede a todas as fontes e vias abandonadas da obtenção de prazer uma nova vida, uma forma de existência na qual se veem livres das demandas da realidade e daquilo a que chamamos prova de realidade. Todo anseio logo alcança a forma de uma ideia de realização de que foi realizado. Não há dúvida de que deter-se na realização da fantasia traz consigo uma satisfação, embora isso não turve o conhecimento de que não é a realidade. Na atividade fantasiosa, portanto, o homem segue gozando da liberdade frente a toda a pressão exterior, liberdade a que, na realidade, renunciou há muito tempo. Ele consegue ser, alternadamente, um animal de prazer e, de novo, uma criatura sensata. A parca satisfação que logra extrair da realidade não lhe é suficiente. Sem construções auxiliares não é possível, disse, certa vez, Theodore Fontane. A criação do reino psíquico da fantasia encontra sua perfeita contrapartida na instituição de áreas de proteção e reservas naturais, onde as demandas da agricultura, do trânsito e da indústria ameaçam modificar rapidamente o semblante original da terra e torná-lo irreconhecível. A reserva natural conserva o velho estado que em geral, lamentavelmente, foi sacrificado à necessidade. Nela, tudo pode vicejar e crescer como bem entende, até o que é inútil, mesmo o que é daninho. Uma tal área de proteção, subtraída ao princípio da realidade,
é também o reino psíquico da fantasia. Suas produções mais conhecidas são os chamados sonhos diurnos, a que já conhecemos, satisfações imaginadas de desejos ambiciosos, megalomaníacos, eróticos, que tanto mais crescem quanto mais a realidade solicita moderação ou paciência. Nesses sonhos diurnos mostra-se inequivocamente a natureza da felicidade fantasiosa, a obtenção de prazer faz-se de novo independente da aprovação da realidade. Sabemos que eles são o núcleo e modelo dos sonhos noturnos. Estes, no fundo, não são outra coisa do que sonhos diurnos, torneidos utilizáveis em razão da liberdade noturna dos impulsos instintuais, desfigurados pela forma noturna da atividade psíquica. Já nos familiarizamos com a ideia de que tampouco o sonho diurno é necessariamente consciente, de que também existem sonhos diurnos inconscientes. Estes constituem a fonte não apenas dos sonhos noturnos, mas também dos sintomas neuróticos. O que exponho a seguir deixará claro para os senhores a importância da fantasia na formação dos sintomas. Dissemos que, no caso da frustração, a libido investe regressivamente as posições por ela abandonadas, mas às quais certos montantes dela permaneceram ligados. Não vamos retirar ou corrigir isso, mas temos de inserir um elo intermediário. Como a libido encontra seu caminho para esses locais de fixação? Ora, os objetos e os rumos abandonados da libido não foram abandonados em todos os sentidos. Eles, ou derivados deles, permanecem retidos com certa intensidade nas ideias fantasiosas. A libido só precisa, pois, retornar às fantasias para, a partir delas, encontrar aberto o caminho para todas as fixações reprimidas. Essas fantasias gozam de certa tolerância, por maiores que sejam os contrastes, nenhum conflito irrompe entre elas e o eu enquanto for mantida certa condição. Trata-se de uma condição quantitativa, que agora, com o refluxo da libido para as fantasias, é perturbada. Esse acréscimo eleva de tal forma o investimento energético das fantasias que elas se tornam exigentes e desenvolvem um ímpeto na direção de sua realização. Isso, contudo, torna inevitável o conflito entre elas e o eu. Tenham sido anteriormente pré-conscientes ou conscientes, agora estão sujeitas à repressão por parte do eu e são entregues à atração por parte do inconsciente. Desde essas fantasias agora inconscientes, a libido vai em busca das origens delas no inconsciente, de volta a seus próprios locais de fixação. O recuo da libido à fantasia é um estágio intermediário no caminho para a formação do sintoma, que merece designação especial. C. G. Jung cunhou para ele um nome apropriado, introversão, ao qual, porém, atribuiu também outro significado, de maneira inoportuna. Desejamos estabelecer que introversão designa o afastamento da libido das possibilidades de satisfação real e o superinvestimento das fantasias toleradas até então como inofensivas. Um introvertido ainda não é um neurótico, mas se encontra numa situação instável, ele desenvolverá sintomas no próximo deslocamento de forças, a não ser que encontre outras saídas para sua libido represada. O caráter irreal da satisfação neurótica e a negligência da distinção entre fantasia e realidade, por outro lado, já se encontram determinados pela permanência no estágio da introversão.
Os senhores certamente notaram que nessas últimas discussões introduzi um novo fator na estrutura do encadeamento etiológico, a saber, a quantidade, a grandeza das energias a serem consideradas. Esse fator precisamos levar em conta em toda parte. Uma análise puramente qualitativa das condições etiológicas não nos basta. Ou, para dizê-lo de outra maneira, uma concepção meramente dinâmica desses processos psíquicos é insuficiente, o ponto de vista econômico é igualmente necessário. Temos de afirmar que o conflito entre duas tendências não irrompe antes que certas intensidades de investimento sejam alcançadas, ainda que as condições ligadas ao conteúdo estejam presentes há muito tempo. Da mesma forma, o significado patogênico dos fatores constitucionais depende do quanto mais de um instinto parcial que de outro se acha na predisposição herdada. Pode-se inclusive imaginar que as predisposições de todas as pessoas sejam qualitativamente iguais, diferenciando-se apenas por essas condições quantitativas. O fator quantitativo não é menos decisivo para a capacidade de resistência ao adoecimento neurótico. É uma questão de qual montante de libido não empregada uma pessoa é capaz de conservar em suspensão, e de que fração de sua libido ela é capaz de desviar do sexual para as metas da sublimação. A meta final da atividade psíquica, meta que pode ser descrita qualitativamente como busca da obtenção de prazer e evitação do desprazer, apresenta-se para a consideração econômica como a tarefa de dominar as grandezas de excitação, quantidades de estímulo, que atuam no aparelho psíquico e impedir o seu represamento, que gera o desprazer. Isso era, pois, o que eu queria lhes dizer sobre a formação dos sintomas nas neuroses. Mas não deixo de mais uma vez enfatizar, tudo o que disse aqui se refere apenas à formação de sintomas na histeria. Já na neurose obsessiva há muita coisa diferente, embora o fundamental se mantenha. Os contrainvestimentos que se opõem às exigências instintuais, dos quais falamos também no caso da histeria, passam a primeiro plano na neurose obsessiva e dominam o quadro clínico por meio das chamadas formações reativas. Divergências semelhantes, e outras mais, de alcance ainda maior, nós descobrimos nas outras neuroses, em que as investigações sobre os mecanismos de formação de sintomas ainda não se acham concluídas em nenhum aspecto. Antes de dispensá-los, eu gostaria de solicitar um pouco mais sua atenção para um lado da vida da fantasia que merece o interesse de todos. Existe um caminho de volta da fantasia para a realidade, e esse caminho é a arte. O artista também é, em germen, um introvertido que não se acha muito longe da neurose. É impelido por enormes necessidades instintuais, gostaria de conquistar honras, poder, riqueza, glória e o amor das mulheres. Faltam-lhe, porém, os meios para alcançar tais satisfações. Por isso ele se afasta da realidade, como qualquer outro insatisfeito, e transfere todo o seu interesse, inclusive sua libido, para as formações que encerram desejos em sua vida da fantasia, das quais parte um caminho que pode levar à neurose. Muitas coisas precisam convergir para que esse não seja o resultado de seu desenvolvimento. Sabe-se com que frequência os artistas sofrem uma inibição parcial de sua capacidade de desempenho devido às neuroses. Provavelmente sua constituição encerra forte capacidade para a sublimação e alguma frouxidão nas repressões decisivas para um conflito.
Mas ele acha o caminho de volta à realidade da maneira seguinte. Certamente ele não é o único que tem uma vida da fantasia. O reino intermediário da fantasia conta com a aprovação geral dos homens, e todo aquele que sofre privações espera dele mitigação e consolo. Para os não artistas, contudo, o ganho de prazer obtido das fontes da fantasia é muito limitado. A inexorabilidade de suas repressões os obriga a contentar-se com os parcos sonhos diurnos que podem se tornar conscientes. Quando alguém é um verdadeiro artista, dispõe de mais do que isso. Em primeiro lugar, é capaz de elaborar seus sonhos diurnos de forma a perderem o que é muito pessoal e que desagrada aos estranhos, tornando possível que outros também os desfrutem. Sabe também atenuá-los a ponto de não revelarem facilmente sua origem de fontes mal vistas. Além disso, tem o poder enigmático de conformar certo material até que este se torne a imagem fiel de sua fantasia, e sabe vincular tamanha obtenção de prazer a essa representação de sua fantasia inconsciente que, ao menos temporariamente, as repressões são sobrepujadas e canceladas por ela. Sendo capaz de tudo isso, ele possibilita que os outros extraiam novamente alívio e consolo de suas próprias fontes de prazer inconscientes que se tornaram inacessíveis, obtendo sua gratidão e admiração e assim chegando, através de sua fantasia, ao que antes alcançava apenas em sua fantasia, honras, poder e o amor das mulheres.